noite, queridos irmãos. Eu sei que está frio, mas a gente pode ser mais efervescente. Boa noite. Boa noite. Melhorou, né? Muito bem, queridos irmãos. Vamos lembrar que, e jamais esquecer, que Jesus nos ama incondicionalmente. Jesus está sempre a nos chamar e sempre a nos ver. Agora, temos que estar atentos para tudo isto, para o amor do Cristo, para o chamado do Cristo e a visão do Cristo em relação a nós. O trabalho não é esperar que Jesus venha a nós. O trabalho não é Jesus ir ao encontro das ovelhas. O trabalho é nosso. O trabalho é a conscientização da presença do Cristo em nós. Porque todos nós carregamos a zona crística. Então precisamos, fundamentalmente, ampliar o nosso psiquismo. É a grande abertura, desde que estejamos predispostos a isso, para que passemos a entender um pouco o amor, o chamado e o olhar do Cristo. Sei muito bem que muitas ovelhas ainda estão desgarradas ou tresmalhadas, mas o Cristo irá reuni-las num só rebanho. Desde que as ovelhas, que somos nós, muitas vezes perdidos que estamos, passemos a entender o objetivo, a finalidade da existência, da reencarnação, do que nos aguarda. E para isso a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo próprio Jesus, já nos anunciava. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, que vai rememorar minhas lições e trazer novas. Esta é a doutrina espírita, trazendo seus postulados, que serão a base do futuro das religiões. Emmanuel diz claramente, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que significa isto? Os 5 postulados. Alguns deles já se encontram em segmentos espiritualistas, como a existência de Deus, a sobrevivência da alma e a pluralidade dos mundos habitados. Porque está lá na Bíblia, Cristo disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas faltam 2. Faltam 2 que já trazemos aí experiências comprobatórias científicas. Não vamos nos alongar nisto. Não é hoje a diretriz que trazemos aqui. Mas a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, realmente irá trazer este adorno final para todas as religiões, até que um dia, como nos orbes mais evoluídos, tenhamos uma única só. Esta única religião chama-se Deus. Agora, precisamos ainda dessas diversidades, muitas fruto do ego humano, dos interesses pessoais, até pecuniários, mas que trazem suas vantagens, trazem trabalhos que não podemos negar. Mas tudo isso que disse, em verdade, nos mostra que Jesus é o bom pastor. Então vamos à fala dele. Ele nos diz com muita clareza: em verdade vos digo
quem não é ladrão e assaltante. Entendemos que seja o ladrão e que seja o assaltante, são aqueles que transgridem, infringem as leis maiores. Então diz Jesus, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é ele próprio. Então já entendemos que Jesus é a porta e Jesus é o pastor. Ao pastor, o porteiro abre. O que significa o porteiro? É o nosso Pai. É o nosso Pai que abre para aqueles que já estão buscando seguir Jesus. Então as ovelhas, diz o mestre, ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora daquele caminho, para o verdadeiro, legítimo caminho. Interessante que o mestre diz aqui que as ovelhas ouvem a sua voz, obedecem a sua voz. E quando nós vamos na etimologia da palavra obediência, vem do latim ob audire. Então, aquele que obedece, escuta a voz de Jesus, representando o Pai. E ouvir significa assimilar os ensinamentos, para depois, a pouco e pouco, indo colocando em prática. E aí, então, diz Jesus, tendo feito sair todas as que são suas, ele caminha à frente delas. É o bom pastor, é o condutor. E as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Quando Jesus diz, as ovelhas o seguem, vamos aqui raciocinar o que significa seguir Jesus. É apenas caminhar ao lado dele? É apenas seguir os rastros de Jesus? Ou isso seria muito fácil? Nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16, algo importantíssimo, porque muito poucos, e ainda isso acontece, seguem Jesus. Então está lá escrito, anotado, pelo evangelista Mateus: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e aí sim, siga-me. Como é que nós vamos analisar isto para entendermos o verdadeiro sentido do seguir Jesus? O que é negar a si mesmo? Isso talvez é a tarefa mais difícil. Negar a si mesmo é negar seus valores, é negar suas crenças, é negar seus preconceitos, é negar seus fanatismos, suas ideias estabelecidas pelo ego, que nada mais são do que filhos do orgulho, que é o filho direto do egoísmo. Nós todos ainda trazemos como espíritos imperfeitos a questão do egoísmo nas pequeninas coisas. E o egoísmo nos dá essa arrogância, esta prepotência, o orgulho, em que procuramos nos mostrar como verdadeiramente não somos. Por isso a tarefa árdua de negar a si mesmo. Vamos dar assim um exemplo bem claro. Quando eu me noto numa pequenina coisa que estou sendo egoísta, é fundamental eu observar isto. É fundamental eu entender que eu estou visando o meu interesse e não do outro.
Por exemplo, quando estudamos o capítulo no Livro dos Espíritos sobre o que seja supérfluo, o que seja necessário, aí está a raiz do egoísmo. O supérfluo. Aquilo que sempre desejamos ter e cada vez mais desejando ter. Em detrimento do ser. E como definir qual é esta linha demarcatória do que seja supérfluo e do que seja necessário? Passa a ser supérfluo quando aquilo que temos, ou cobiçamos, ou conquistamos, deixa alguém numa necessidade. É o que estamos vendo hoje, com muita clareza, esse grande abismo de desigualdade social. É realmente muito doloroso ter que dizer, eu já fiz essa pesquisa, que a fome mata muito mais do que a soma por minuto, do que a soma do suicídio, do homicídio e do aborto. Se reunir essas três condições, dão mais ou menos 8 óbitos, 8 desencarnações por minuto no mundo. E a fome mata 11 pessoas por minuto. Caracterizando esse momento tão desigual, tão egoístico, que o ser humano fez a escolha e que vai ter que responder por isso. Então, o caminho para a libertação, porque a gente fala muito de liberdade, e, em verdade, não compreendemos muito o sentido do que é ser livre. Ser livre é eu fazer o que eu quero? Ser livre é eu praticar as coisas que desejo? Não. Vamos continuar aprisionados no apego, no egoísmo, porque eu estou visando única e exclusivamente o meu interesse. A verdadeira liberdade é negar a si mesmo. É começar a abrir mão das deficiências, fruto do egoísmo. Isso é uma tarefa árdua, difícil. Mas Jesus complementa aqui: carregar sua cruz. Oh, meu Deus, como isso é difícil. Carregar suas dores, suas aflições, seus padecimentos. Porque essas cruzes foram escolhidas por nós. Elas não foram impostas. Antes de encarnarmos, nós escolhemos família, lar, tendências, predisposições, para que possamos evoluir até mais rápido. É a grande maioria. Claro que tem aqueles com encarnações compulsórias, mas isso é um mínimo. A maioria dos seres que encarnam fazem suas escolhas. Portanto, temos que carregar nossas cruzes e sorrindo. Mas, quando chega a dor, quando chega o sofrimento, quando chega a aflição, a primeira coisa que fazemos é reclamar. Aliás, a gente reclama de tudo, não é, meu irmão? Reclama do tempo porque está frio. Aí chega no calor, reclama do calor porque está calor. Nós temos o hábito, o condicionamento deplorável de a tudo reclamar. Reclama a fila do banco, reclama porque vai no médico e espera. Ou seja, vocês não sabem, mas eu posso dizer isto, o que acontece internamente no organismo quando reclamamos. Os hormônios que são mexidos, o hormônio do estresse, lá no hipotálamo, a região límbica do cérebro, que vai atuar na hipófise, que vai atuar nas suprarrenais, na elaboração de 2 hormônios considerados os hormônios do estresse. Quais são?
Por isso, entramos no que chamamos de imunodeficiências. Porque esses hormônios, primordialmente o cortisol, faz cair a imunidade. E vêm as enfermidades. Interessante nós aqui ressaltarmos que as doenças nem sempre são fruto de desmandos do passado. Porque o espírita, ele costuma dizer, eu estou sofrendo pelo que eu fiz. Estou sofrendo por aquilo que eu pratiquei. E aí cabe a pergunta, e o que você hoje pratica? Então há um somatório de energias altamente deletérias pelas nossas reclamações em nossas células, na estrutura celular, desarmonizando-as. Por isso, estamos sempre enfermos. É uma gripe, é uma infecção. Perambulando pelos consultórios médicos, claro que a medicina tem sua importância, posso dizer isso, mas não cura. Se eu falar isso numa academia, num congresso médico, vão me expulsar de lá a tiros. Eu ter essa ousadia de dizer que a gente não cura, a gente posterga, adia, sai de uma região, vai para outra, sai da garganta, vai para o estômago, sai do estômago, vai para o intestino, vai para o cérebro, e a gente vai perambulando. Daí os espíritos dizerem com muita propriedade que não existe a cura, existe a autocura. Vocês já imaginaram que poder que nós temos de nos curarmos? Agora, temos que nos realinharmos, temos que seguir Jesus, temos que ser as ovelhas legítimas, que não são as desgarradas. Temos que aceitar as cruzes que escolhemos, que elas estão de acordo com a largura de nossos ombros. Ou seja, companheiros, reclamar menos, ser mais resignado, ser mais paciente e não ficar batendo boca o tempo inteiro. Às vezes eu escuto isto, eu fico imaginando, meu Deus, se você tivesse uma lupa para se autoanalisar, você ficaria apavorado do que acontece internamente no nosso corpo. Vamos seguir Jesus. Elas não seguirão um estranho. As ovelhas já alinhadas, reajustadas no rebanho. Podem vir os obsessores, podem vir as criaturas que estão na retaguarda, que um dia estarão na vanguarda. As ovelhas não seguirão o estranho, fugirão dele. Porque simplesmente nos fala Jesus, não conhecem a voz dos estranhos. Elas já não são mais assimiladas. O que esses estranhos dizem já não se comportam mais na nossa forma de ser. Então Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, e aqui Jesus fala inclusive dos apóstolos, no início do apostolado, não entenderam o sentido do que lhes dizia, obrigando o mestre a dizer novamente, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, ou seja, aqueles que ainda não conheceram Cristo, aqueles mais primevos, mais embrutecidos, são os ladrões e assaltantes. Aí tem um significado, né? No sentido figurado. São aqueles que não se alinharam no redil. Mas as ovelhas não os ouviram. Nós não vamos mais ouvir as influenciações
de obsessores encarnados e desencarnados. Já estamos imunizados. Eu sou a porta. Jesus aqui coloca que é a porta, assim como é o bom pastor. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, encontrará a fartura. A pastagem é a fartura. Mas vamos lembrar da porta. Jesus está muito claro aqui, dizendo que ele é a porta. E nós compreendemos muito bem, e vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala no capítulo 18 sobre a porta estreita. Nós conhecemos esta passagem evangélica, a porta estreita. São muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos lá no Evangelho de Mateus, o que Jesus nos fala a respeito dele próprio, porque ele é a porta. E por que o termo estreita? Interessante esse termo, né? Este vocábulo, estreita. É porque temos que nos estreitar. Estreitar em quê? Primeiramente, estreitarmos com nós mesmos. Este é o trabalho fundamental do progresso espiritual. O que quer dizer se estreitar? É se focar. É fazer o autoconhecimento sincero, leal, honesto, humilde, daquilo que eu momentaneamente estou, ou sou. Este é um trabalho tão difícil. A autoanálise. E precisamos de uma dose extraordinária de humildade para, além de eu me conhecer, eu me aceitar. Porque muitos dizem, eu me conheço, mas eu sou assim mesmo. Cai naquela síndrome da Gabriela. Vocês conhecem, né? A musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E perde a finalidade da existência, que é uma só, como está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Nós estamos fazendo o quê aqui? Passeando? Somos turistas? Viemos aqui para ganhar dinheiro, constituir família, ter os gozos materiais, e é isto a vida? Não. O objetivo é chegarmos à perfeição. E se eu me proponho a isto, primeiro eu tenho que me conhecer, honestamente. Meu Deus, eu sou intolerante. Meu Deus, eu sou impaciente. Meu Deus, eu tenho raiva. Quantos atributos negativos nós temos? Isso é o estreitamento, com nós mesmos. O trabalho do autoconhecimento é este estreitamento, deixando aquilo que é o bulício, aquilo que o tempo inteiro está se intrometendo nos nossos pensamentos, de lado. Por isso, uma grande proposta para o autoconhecimento é a meditação. E não precisamos ir numa escola de meditação, a gente pode fazer isso em casa. Aliás, Santo Agostinho nos recomenda isso. Todos os dias fazemos uma reflexão, uma retrospectiva do dia. O que fizemos, o que falamos. Será que fomos ríspidos? Será que fomos violentos? Interessante que isso vai eclodir na consciência, pelo estado de expansibilidade, de desprendimento do perispírito, porque quando chega a noite a gente já se prepara para dormir. E nós sabemos muito bem que é o corpo que dorme. O espírito se emancipa. Então passamos por um momento de desdobramento do perispírito. E aí então as lembranças eclodem com mais vigor.
Tanto isto é verdade que os distúrbios mentais, por exemplo, os quadros psicóticos, os quadros depressivos, os quadros de ansiedade, de angústia, acontecem mais à noite. Ah, mas é porque eu estou relaxado. Não, não é só isto. Isso também contribui. São as lembranças que afloram. Ah, mas isso é doloroso. Como é que eu vou fazer isso se eu vou me transtornar? Não. Junto com a meditação, vamos orar. Que os espíritos nos auxiliam muito mais do que imaginamos, a tal ponto que ordinários são eles que nos dirigem, questão 459 de O Livro dos Espíritos. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. A espiritualidade trabalha vigorosamente, velando por todos nós. E o tempo inteiro nós nos desviamos do caminho. Isso os entristece de alguma maneira. Então temos que nos abrir, vamos meditar, vamos orar. E vamos entrar em contato com nós mesmos. Todos os dias. Não podemos reservar, meus irmãos, 4, 5 minutinhos. Ao invés de darmos preferências aos programas de televisão, vamos reservar 4, 5 minutinhos para fecharmos os olhos, porque precisamos fechar os olhos para bloquear a pineal, para a promoção desse desdobramento e a eclosão das memórias. E orando, pedindo para que os espíritos nos assessorem. Daí entendemos a comunhão do vigiai e orai. Exatamente isso nos afirma o Espírito de verdade. Vigiai significa se conhecei. E orai, peça aos Espíritos para este auxílio. Isto é um processo de estreitamento. Mas também tem um outro significado, a porta estreita, que é dolorosa. E nós passamos nesse momento por uma angústia, esse autoconhecimento. Interessante, porque angustiar significa apertar. Quem já não sentiu angústia? Angustiar é aquele aperto que dá aqui na região peitoral. São os músculos tensos, né, que promovem o aperto. Isso significa angústia. Então a porta estreita é a porta da angústia. Sim, não é fácil. Mas também, se estamos fazendo isto, nos aceitando para uma proposta de transformação, porque é chegado a nós o reino dos céus, ao transpormos esta porta, em verdade, nós estamos nos estreitando com a lei. Sair das condições que nos encontramos para uma condição proposta, que chamamos de oposta. O Jung, um grande mestre, um grande estudioso da mente humana, da psicologia analítica, ele diz claramente, em sua literatura extensíssima, que a vida nasce do atrito dos opostos. Então, os opostos precisam se atritar. Ou seja, aquilo que somos para aquilo que pretendemos ser. Chamamos isso de devir psicológico. E o que pretendemos ser são as leis do Pai. Se são as leis do Pai, é o que Jesus nos trouxe em seu Evangelho de amor. Então estamos nos estreitando com Jesus. Então é um duplo significado. Nos estreitando com nós mesmos e nos estreitando com Jesus. Por isso ele diz, eu sou a porta. E diz ele aqui no Evangelho, entrai, companheiros, pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela
ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quem são esses muitos? Uma grande parte daqueles que não encontraram ainda o endereço do Cristo. Por isso ele disse: eu amo incondicionalmente, e eu estou vendo todos até que vocês me entendam. Interessante como a doutrina nos traz uma forma diferenciada de entender, que não é a letra. Como diz Paulo o apóstolo, a letra mata, o espírito vivifica. Temos que penetrar exatamente no sentido das frases, das parábolas, das colocações. E qual é essa porta da perdição? É larga, não há esforço nenhum. Os prazeres, as ilusões, os apegos, os interesses materiais de ter, cada vez mais ter, e que não supre, não planifica. Não é essa a legítima felicidade. Aquela felicidade material, ela é impermanente. Vocês já repararam isso? A gente tem uma felicidade momentânea. Depois volta ao antigo patamar. E continuamos ilusoriamente, equivocadamente, tentando buscar a felicidade fora de nós, quando ela está dentro de nós, que é a felicidade do espírito, é o gozo espiritual. E muitos preferem, a lei do menor esforço, buscar a porta larga. Olhem o que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então você tem uma classe de que nem procura. São os indiferentes, os insensatos, os inconsequentes. Tem aqueles que já procuram pela dor, mas não encontram ainda os caminhos para ultrapassar esta porta, por fraqueza, debilidade moral, querem tudo de graça, que a graça caia no colo de todos. Ou seja, ainda falta a força moral, falta a perseverança, falta a vontade, falta o querer, falta a determinação, que muitos não têm. Por isso, poucos a encontram. E os que encontram não conseguem transpor esta porta, que é o próprio Jesus. Tanto que no item 4 ele nos diz: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não é simplesmente entrar, requer esforço, requer perseverança, requer ânimo. O Cristo foi muito claro, meus irmãos: no mundo tereis aflições. Nós estamos num mundo que nos compete. Ninguém caiu de paraquedas aqui, não. Nós escolhemos, e a afinidade energética nos fez encarnar neste orbe, compondo, junto com os fluidos ambientais e com a identidade de cada um, o perispírito adequado. Ninguém nos empurra, ninguém vai dizer você vá para aqui, vá para colar. Não, é uma condição energética que a física explica muito bem, a lei de atração e a lei de repulsão. Então não adianta eu querer ir para um orbe angélico superior se a minha condição energética não me permite. Eu serei repelido energeticamente, a lei da repulsão. E se eu estou na Terra, como todos nós aqui, é porque estamos energeticamente condizentes com as questões fluídicas e energéticas do nosso planeta. Aliás, é importante nós ressaltarmos a diferença de fluido e energia. O
fluido é uma propriedade energética, o fluido. E a energia é uma propriedade da matéria. Então a energia seria uma propriedade do fluido. Para que a gente possa fazer a diferença, porque muitos confundem fluido com energia. Então esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro, disse o Cristo, que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Ainda não existe nessa criatura uma maturidade, uma estatura espiritual para transpor a porta, mesmo a tendo procurado. Porque uma grande parte nem a procura. São indiferentes, são insensatos, como eu falei. Isso está no Evangelho de Lucas. Senhor, são poucos os que se salvam. Voltando então à parábola do Cristo. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Não foi assim? O Cristo, Espírito puro, não precisava encarnar. Ele encarnou como grande missionário que foi, para nos trazer o que ele nos trouxe, para nos trazer o Evangelho, para nos trazer as leis de Deus, que veio acrescer as leis de Moisés, que foi a primeira revelação, veio nos trazer a moral, a ética, os princípios ético-morais, princípios esses inigualáveis. Quando a gente fala de ética, que significa o que é certo e o que é errado, quando a gente fala de moral, que significa o que é o bem e é o mal, mas o que é certo para mim não é certo para o outro, o que é o bem para mim não é o bem para o outro, mas só existe um princípio ético-moral incomparável, que é o do Cristo. Ali nós podemos seguir as bem-aventuranças, as parábolas. O tempo pequeno, relativo, porque Jesus viveu 33 anos e nos trouxe esse manancial como bom pastor e deu sua vida por nós, sabendo que seria levado ao holocausto, ao Gólgota, ao suplício da cruz, para também nos informar que temos que nos crucificar sim, passar pelas dores, fruto dos nossos desmandos, dos nossos desarranjos morais. Cada um de nós tem uma cruz. É quando passamos pelas aflições, pelos sofrimentos. Mas Jesus foi muito claro, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e todos nós venceremos. É uma fala antidepressiva, porque sabemos que a depressão é o desânimo, é o transtorno do humor, a falta de disposição. É o que acontece com o paciente depressivo. Então é uma frase antidepressiva, que não é medicamentosa, o medicamento alopático, mas é um medicamento muito maior, porque veio da boca de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele complementa aqui, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. Quem é este mercenário? São os detratores, são os adversários, são aqueles que invejam, são aqueles que ganham, porque o mercenário ele ganha para nos iludir, para nos ludibriar. São os falsos profetas. E na hora da dor, na hora que eles veem
que nós estamos passando por dificuldades, que é exatamente a aproximação do lobo, ele abandona as ovelhas, abandona os chamados pupilos que o seguem e fogem. E o que o lobo faz? As arrebata, dispersa as ovelhas, porque as ovelhas ainda não estão amadurecidas, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Ele simplesmente, o mercenário, se importa com os ganhos materiais, aquilatados, a sua prática falaciosa, enganosa. Eu sou o bom pastor. Eu conheço minhas ovelhas, de Jesus, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tal a proximidade espiritual de Jesus com o Pai. Tanto que ele diz, eu e o Pai somos um. Tal grau de intimidade, assim como outros espíritos, considerados espíritos puros, também estão nesta unidade com o Pai. Neste unívoco, que quer dizer uniformidade. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Foi o que ele fez. Veio no sacrifício, foi flagelado, foi crucificado, foi acusado. Mas ele diz aqui, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. São aquelas que estão perdidas. Na ignorância, no preconceito, no fanatismo, na ilusão, no apego. Não estão no redil, não estão seguindo Jesus. Não abriram ainda suas mãos para a realidade, para os seus conceitos e preconceitos. Não estão negando a si próprios, pelo contrário. Mas nós sabemos, queridos irmãos, que todos nós fomos criados para chegarmos aonde o Cristo chegou. Vocês querem um alento melhor do que este? Sabendo que um dia chegaremos à condição crística, e isso dependerá única e exclusivamente de nós, das nossas escolhas. Nós é que escolhemos nossos destinos. Nós somos artífices de nossos destinos. E vamos responder por eles, pelas escolhas. Temos que fazer as boas escolhas para sermos estas ovelhas já alinhadas, já ajustadas, e não aquelas que um dia terão que se ajustar. E aí entra a importância, porque eu não vejo outro caminho, tal estado de imperfeição, que são as nossas condições espirituais, eu não vejo outro caminho a não ser pela dor. É ela. Eu não digo que a dor é algo repulsivo. Eu digo que a dor, ela vem para nos despertar. O despertar da consciência, normalmente é pela dor. Eu sempre relembro aqui a frase de Denis, Leon Denis, um dos apóstolos do Espiritismo. Ele diz, a dor educa, a dor aperfeiçoa e a dor sensibiliza. Nos tornamos mais sensíveis quando estamos passando pela dor. Tem muitos que passam e não valorizam, não entendem, não compreendem o significado e o objetivo da dor. Por isso terá que vir uma dor maior. Nós teremos que ser abalados pela dor, estruturalmente. Então Cristo diz, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também, porque Ele irá conduzi-las. Ele é o bom pastor. Elas aí sim ouvirão a minha voz, obedecerão a voz de Jesus. Então, diz ele, haverá um só rebanho
um só pastor. Por isso, diz o Mestre, o Pai me ama. Por isso Jesus nos ama incondicionalmente. Ainda não entendemos, não temos ainda muita consciência do que Jesus quis dizer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor que liberta, é o amor despretensioso, é o amor que não possui, é um amor que não comanda, que não controla, porque somos isto. Por insegurança, por medo de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso, a gente faz o quê? Controla, se apega, por causa da insegurança e do medo. Temos ciúmes generalizados. Então o amor do Cristo ultrapassa os nossos limites de entendimento. Jesus amava tanto a sua mãe quanto a João, como amava um fariseu, como amava um saduceu, um doutor da lei, um criminoso. Porque Jesus sabia que ali estava um espírito criado pelo Pai e que era apenas um momento, era um instante encarnatório, que esse espírito, pelas reencarnações, chegaria aonde ele chegou. Sabe qual é o nome disso? Compaixão. Era o que o Cristo tinha e tem. Compaixão quer dizer, não é piedade. Piedade é um sentimento nosso, a gente se apieda. Compaixão é se colocar no lugar do outro. É saber do limite do outro. E isso nos facilita o sentimento do perdão. Porque o perdão, o primeiro passo é este. Procurar se colocar no lugar do outro. Procurar entender por que o outro fez aquilo. E vamos criar, então, laços de empatia. Então, Jesus está muito, realmente, acima do nosso amor, que ainda é um amor possessivo. O amor do Cristo é um amor incondicional. E ele continua aqui. O Pai me ama porque dou-me a vida para retomá-la. Ele deu a vida física e depois retomou a sua vida espiritual. Ninguém a tira de mim, como ninguém vai tirar a vida de nós. Sabe por quê? Porque somos imortais. A carne fenece, o espírito não. Não existe a morte do espírito. Existe a morte do corpo. Então ninguém a tira de mim, disse ele, mas eu a dou livremente. Olhem só. Eu tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la, como ele fez. Ele entregou sua existência física e depois retomou a sua existência imortal, de espírito imortal, que ele era e é e todos nós somos. Porque isso é uma lição para nós. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos ainda ignorantes diziam, ele tem um demônio, ele está delirando. Por que o escutais? Outros já diziam, não são de um endemoniado essas palavras. Porventura um demônio pode abrir olhos de cegos? Porque é exatamente isto. Jesus veio abrir os olhos dos enceguecidos. Como está abrindo os nossos. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 21. Vamos na Gênese, só para darmos o desfecho. Lá no capítulo 17, um só rebanho e um só pastor. A nossa Gênese, o 5º livro do Pentateuco kardeciano.
No item 31 está lá muito claro. O que nós já falamos está no Evangelho de João. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco ou deste redil. É preciso que também a essas eu conduza. Essa é uma condução eterna. Jesus está sempre a nos conduzir. Elas escutarão a minha voz. Olhem só, vão obedecer a voz. Obe audire. E haverá um só rebanho e um único pastor. Então, por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia, esse é o grande sonho, sonho que vai se tornar realidade. Quando a gente lê isso, a gente fica embevecido de que um dia isso acontecerá. Essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Não haverão múltiplas religiões, múltiplas igrejas, templos, não. É uma crença única. Nos fala Kardec na Gênese. Mas como poderá efetuar-se essa união, já que estamos tão desunidos em conceitos e ideias? E Kardec diz, difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões. O antagonismo que elas alimentam entre os seus adeptos, a guerra, o conflito, eu estou com a verdade, o outro diz, eu estou com a verdade, ou eu tenho a verdade. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não tinha a verdade, ele era a verdade. Então, o antagonismo que elas alimentam entre os seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito. Olha o egoísmo, olha o egocentrismo. E nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão. É isto e acabou. É o que está escrito no que respeita às suas crenças. Entretanto, a unidade, e acontecerá isso, pela fraternidade, pela solidariedade, porque todos estamos, em verdade, evoluindo, a ascensão espiritual, e se fará também na religião, como já acontece normalmente na sociedade, em algumas leis, em algumas políticas, em alguns comércios, pela queda das barreiras que separam os povos, esse sentido de desunião, pela assimilação dos costumes, dos usos e da linguagem. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia egoística. Eu tenho a verdade, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular. Oh, meu Deus! As pessoas vivenciam como se ainda existisse o politeísmo. E existe. E a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, é o meu Deus, não é o seu, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Finalizando, quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, Ele é o mesmo que elas adoram sob nomes como Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade. E Jesus trouxe essa ideia da unidade, da fraternidade, do amor, como Ele nos amou. Que Jesus nos abençoe mais uma vez por esta doutrina tão esclarecedora, tão útil, tão profunda para os nossos entendimentos.